Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Admilson e eu vibrei quando, morando lá em Vila Velha, eu tive aquela oportunidade do meu tio Benjamin. Ele, morador aqui em São Paulo, mais precisamente em Ribeirão Pires. Ele acenou com aquela possibilidade. Admilson, vem pra cá, você tá numa idade, e realmente eu estava naquela idade de querer me encontrar, de achar um caminho profissional. Sabe quando você tem 18 para 19 anos? Você tá com aquela vontade, com aquele desejo de vencer na vida. E aquele convite do irmão da minha mãe, o tio Benjamin, o Admilson, vem pra cá. Aqui na região de Ribeirão Pires nós temos o ABCD, São Paulo está encostadinho aqui, fazemos parte da Grande São Paulo e nós queríamos que você viesse para cá, que você viesse morar aqui conosco. Vem para cá, aqui você vai ter muito mais chance de vencer na vida. E foi através desse convite que eu deixei minha família em Vila Velha e me transferi aqui para Grande São Paulo, mais precisamente em Ribeirão Pires, na casa da minha tia Isaura, casada com o tio Benjamin, ele irmão da minha mãe. Lógico que tinha a minha prima Vera, o meu primo Marcelo, o meu primo Rodrigo, 3 filhos. Então era uma família grande, eu vim fazer parte dessa família. Quando eu cheguei na casa do tio Benjamin em Ribeirão Pires, me foi destinado a casa, era uma casa realmente das mais antigas de Ribeirão Pires, sabe? Segundo eu fiquei sabendo, ali tinha morado gente que cuidava daquela ferrovia que vinha lá de Jundiaí e passava por Ribeirão Pires com destino a Santos. Antigamente era chamada de São Paulo Highway. Aquela casa era antiga e fazia parte, inclusive, da moradia desses profissionais. E me foi destinado naquela casa exatamente o quartinho dos fundos, ali onde eu ia ficar. Um lugar legal, até banheiro tinha. Então tinha aquele quartinho dos fundos, eu ia ficar ali naquele quartinho, mas o quartinho era separado da casa. Ok, tem problema pra você, Admilson? Não, pelo contrário, tio e tia, né? Tia Isaura, tio Benjamin, eu tô muito contente aqui. Até banheirinho tem pra mim. O lugar é realmente espetacular. No entanto, tudo começa a acontecer depois de mais ou menos uns 15 dias que eu estava instalado ali. Paulinho, para quem não sabe, faz um frio muito grande em Ribeirão Pires devido à proximidade com a Serra do Mar. Ali, quando faz frio, faz mesmo. E aquela era uma noite assim. Então, eles me deram uma coberta assim grossa, tipo acolchoado, e eu estava lá deitado na minha cama, já pensando que no outro dia eu teria importante entrevista visando um emprego, isso ali mesmo na região. Então eu estava cheio de expectativa e assim foi que eu me deitei. Quando eu estou deitado e coberto com aquele acolchoado, depois de uns 10 minutos que eu estou na cama, quando você quer começar a dormir, eu senti uma pressão, sabe? Era como que se alguém puxasse a minha coberta. Não é possível. Pensei logo em algum primo. A Vera, a minha prima, é muito brincalhona. O
o Marcelo, né? O meu outro primo, o Rodrigo, outro primo. Eu fui falando o nome deles. Vera, para. Eu falei, porque eu sentia que tinha alguém puxando realmente a minha coberta. E tanto é verdade que eu fiz a força contrária. Sabe quando você sente que alguém está puxando a coberta e aí você segura assim a coberta? Até ali eu estou acreditando que talvez fosse uma brincadeira de um dos primos. A Vera não respondeu, a pressão daquela puxada continuava. Marcelo, o outro primo, para Marcelo. O mais velho é o Rodrigo. E também ele é o mais sério, além de ser o mais velho, é o mais sério. Eu deixo ele por último. Mas assim mesmo eu arrisquei. Rodrigo, para Rodrigo. Só que a pressão, a força, ela era exercida. E a pessoa que puxava a minha coberta, eu sentia que vinha de baixo. A força vinha debaixo da cama que eu estava dormindo. E eu, sentindo aquela pressão, eu fui segurando a minha coberta, até que a força exercida por quem estava ali embaixo da cama, e por isso que eu suspeitei que fosse um homem, porque já não era mais a Vera minha prima. A força era grande, e tão grande que teve uma hora que eu soltei o acolchoado, sabe? Eu soltei. E ele fez aquele efeito, sabe aquele efeito do elástico? Quando você solta, ele estava muito puxado. Então ele fez aquele efeito do elástico, ele... O acolchoado, ele sai inteiro de cima de mim. E ele vai inteiro para debaixo da cama. E aí, o que eu deveria fazer? Talvez alguém haverá de dizer assim, eu iria me levantar, eu iria colocar os pés no chão, eu iria observar o que tinha debaixo da cama, quem era que havia feito aquilo. Ou tem gente que diz assim, eu talvez saísse, colocasse o pé no chão e saísse correndo de dentro do quarto. O quarto estava trancado. Detalhe, eu havia suspeitado de primos que tivessem talvez a cópia da chave, porque o quarto estava trancado, eu tranquei o quarto. Ele ficava fora da casa, ele ficava no fundo do quintal, ele ficava fora do corpo da casa. Então meu quarto estava trancado com chave. Então alguém dirá, eu me levantaria, eu abriria essa porta, eu sairia correndo de lá. Mas eu não tive coragem. A força que a pessoa que estava embaixo da cama fez foi tão grande, que eu não tive coragem, porque eu suspeitei, eu imaginei que aquela pessoa que estivesse embaixo da cama fosse muito forte. Eu não consegui segurar o acolchoado. O que eu fiz? Apesar do frio, estava frio, eu me encolhi na cama. Sabe o lençol onde você deita? Porque a cama é assim, né? Você prepara, tem um lençol, e sobre o lençol é que vem o acolchoado. Então eu me encolhi na cama e eu fui puxando assim aquele lençol, e com o lençol eu acabei me enrolando nele e falei, meu Deus, eu vou ficar aqui. E comecei a pedir a Deus que me mandasse um sono pesado para eu conseguir dormir, apesar do frio que fazia naquela noite. E eu não sei como, eu acho que foi de tanto ter feito as minhas orações que me pesou pálpebra e a minha consciência foi roubada e eu dormi. Apesar de todos os pesares, eu consegui dormir. Quando o dia já amanheceu e eu olhei pela fresta da janela que já começava a clarear, eu falei, bom, e agora? Agora eu tenho que levantar. Me levantei, mas antes de eu levantar, já que o dia estava clareando, eu já aproveitei e abri a janela, apesar do frio, fazia frio. Eu abri a janela para entrar aquela claridade no quarto. Entrou a claridade, eu me levantei e quando eu olhei na direção assim debaixo da cama, gente, para tudo para você escutar o que eu vou dizer. O acolchoado, ele havia sido levado para debaixo da minha cama, mas ele não tinha a beirada do acolchoado ali, porque ele ficou inteirinho colado, porque a cama estava colada numa parede. E o acolchoado foi para debaixo da cama e ficou inteirinho colado na parede, distante do beiral da cama, sabe? Distante, colado na parede. Aí eu me agachei, olhei debaixo, nada, absolutamente nada. Para pegar aquele acolchoado, eu tinha que praticamente enfiar uma parte do meu ombro debaixo da cama para poder puxar, porque o acolchoado, ele foi e colou na parede, gente. Colou na parede do lado contrário. Então eu tinha que enfiar a parte do meu ombro para poder puxar o acolchoado. Então eu não quis fazer isso, quer dizer, eu fiquei com medo de fazer isso. Eu abri a porta, saí, fui até a área de serviço da minha tia, peguei o rodinho,
peguei aquele rodo que a mulher usa para secar a água da casa, e com aquele rodo, ela tinha um rodo grande, eu enfiei assim o rodo debaixo da cama, e foi com aquele rodo que eu puxei o acolchoado. Já não havia nenhuma força contrária. Eu puxei o acolchoado, tirei o acolchoado dali e comecei a pensar em tudo o que havia acontecido comigo naquela noite. Mas, olha o que é a vida. 18 para 19 anos, eu falei, se eu disser... Aí acordei, dia normal, né? Todo mundo na casa levantando, acordando, café da manhã pronto. Meu tio, muito gentil, já tinha ido buscar o pãozinho. Então, todos nós nos alimentamos. Eu tinha a minha entrevista de emprego. Diga-se de passagem, deu certo. Eu fiz a minha entrevista de emprego, comecei a trabalhar. Eu não sei até se você se lembra, Paulinho, naquele momento em Ribeirão Pires tinha chegado uma loja da CB, Casas da Banha. Não sei se você se lembra, era um hipermercado que ele era muito famoso no Rio de Janeiro, tinha vindo para cá. Então eu havia conseguido um trabalho ali. Fui fazer entrevista na CB, que estava contratando, porque na época em que tudo isso aconteceu, e quando eu tinha 18 para 19 anos, a CB Casas da Banha, com uma grande loja ali em Ribeirão Pires, tinha chegado. E eu fui contratado para trabalhar ali. Eu fiz a entrevista, comecei a trabalhar, deu tudo certo. Mas eu fiquei extremamente envergonhado de tocar nesse assunto. Eu ia falar pro meu tio que a minha coberta foi puxada durante a noite, que ela entrou por debaixo da minha cama, que colou na parede, que eu precisei pegar o rodinho. Ainda bem que ninguém viu pegar o rodo naquela hora. Eu tive que pegar o rodo para puxar a coberta. Não, eu fiquei com vergonha de contar. Fiquei com vergonha. Até porque eu ainda suspeitava, sei lá, passava pela minha cabeça que pudesse ter sido sacanagem de alguém. Eu ainda deduzi que talvez fosse. Eu iria observar a atitude e reação dos meus primos para eu entender se não tivesse sido uma brincadeira de um deles. A Vera, com certeza, minha prima, que era mais brincalhona, estava excluída disso, porque a força foi muito grande. Passou. Comecei a trabalhar. No dia seguinte, eu fui dormir cismado, com medo, mas não teve nenhum puxão no meu acolchoado. Passou mais ou menos 12 dias, 15 dias, e tal fato se repetiu. E foi aí que, quando começou a pressão, comecei a sentir que alguém estava puxando o meu acolchoado de novo, com aquela força. Eu ainda lutei, sabe? Lutei mais um pouco. Eu observava que a força contrária, ela não diminuía, pelo contrário, ela aumentava, até que eu soltei de novo o acolchoado e ele fez a mesma coisa, aquele efeito de elástico, e entrou debaixo da cama outra vez. E eu, de novo com medo, eu passei a noite exatamente como havia passado aquela. Procurei aquele lençol, me enrolei nele e comecei a pedir a Deus. Como agora eu já estava trabalhando, eu já havia começado a trabalhar, e eu entrava cedinho na Casas da Banha, na CB eu entrava cedinho. Eu entrava por volta mais ou menos de 6 horas da manhã, então eu levantava cedo, eu levantava às 5 para poder chegar. Então eu estava cansado e eu consegui dormir. No entanto, quando isso aconteceu pela segunda vez, eu achei que era hora de eu conversar com o meu tio Benjamin e com a minha tia. Aproveitei até a ausência dos meus primos e conversei com eles sobre tudo o que aconteceu. Eles me ouviram e deram muito valor e importância a tudo que eu contei. Eu percebi que eles ficaram preocupados e propuseram a mim: você quer vir para dentro de casa? Eu falei: não, tia, não precisa, porque não houve nada contra a minha pessoa, a não ser essa coisa de puxar a coberta. Por precaução, me ofereceram, além daquele acolchoado que eu sempre usava, eu me lembro que era um acolchoado verde, grosso, quentinho. Me deram também um outro cobertor. Falou: ó, você fica com esse cobertor. Você só não deixa ele estendido, você deixa do lado do teu travesseiro, ou de baixo até do teu travesseiro, vai ficar um pouco mais alto, mas você fica com ele, de reserva. Me deram isso. E foi providencial, porque mais ou menos 15 dias depois, o fato se repetiu. Aí, exatamente como aconteceu das outras vezes. Aí eu fiquei com medo. E eu falei pro meu tio e pra minha tia que eu precisava
saber um pouco mais a respeito daquilo, porque eu fiquei assustado. Fiquei muito assustado diante dos riscos que eu corria com tudo aquilo que estava acontecendo. Eu fiquei com medo, com muito medo. Um belo dia, quando eu voltei da Casa das Banhas, onde eu trabalhava, meu tio estava me esperando em casa com a minha tia. E ele disse, olha, nós vamos, eu, você e tua tia, nós vamos lá com o pessoal da imobiliária de onde nós locamos aqui a casa. Nós queremos que você explique isso que está vendo, porque eles têm algo para nos contar. E nós fomos. O senhor Walter era o responsável pela imobiliária com a qual havia sido locado aquele imóvel. E vocês vão ficar bastante impressionados com tudo o que nós ficamos sabendo. A coisa de uns 20 anos antes do meu tio locar aquele imóvel, ali morava, naquela casa morava, o gerente de uma câmara fria que ficava lá em Ribeirão Pires. Uma grande câmara fria. Ela se localizava lá. Inclusive, ela guardava produtos que destinava-se ao Porto de Santos, e para não estragar, esse produto não estragar, ele ficava nessa câmara fria esperando o momento já do transporte. Já, depois disso ele ia congelado, ficava esperando o momento do transporte para Santos, para ser colocado num navio apropriado. Também esse navio era climatizado para ser levado para outros lugares, Europa e etc., Estados Unidos, com quem o Brasil tivesse negociação nesse sentido. E o senhor que morava naquela casa, ele era o gerente dessa câmara fria. E pasmem vocês, num dia de trabalho, esse senhor acabou sendo esquecido dentro da câmara fria. Porque quando ele entrava, a pessoa entrava na câmara fria, a porta tinha que ser fechada da câmara fria. No entanto, a própria pessoa que fechava a câmara fria ficava responsável por abrir. Bastava que a pessoa viesse, a pessoa que tivesse entrado ficava rapidamente lá, não ficava muito tempo, porque a câmara realmente era muito gelada, muito fria. Era um freezer, um grande freezer, para vocês terem uma ideia. Aí a pessoa entrava com a roupa apropriada, e mesmo com essa roupa apropriada, depois ela vinha e ela apertava um botão, acendia uma luzinha na parte externa, e porque não se ouvia o grito, quem gritasse dentro da câmara fria não era escutado aqui fora, porque as paredes eram muito grossas, já preparadas para aquela climatização e para manter aquela temperatura. Esse gerente havia entrado, ficou a pessoa do lado de fora esperando o momento que a luz se acendesse. Não se sabe o que houve, nunca isso foi esclarecido. Se a luz não acendeu, se a pessoa abandonou o posto, se a pessoa fez de propósito, isso era investigado ainda. Resultado, aquele senhor que entrou dentro da câmara fria morreu lá dentro. Morreu com o sangue congelado dentro da câmara fria. Na medida que o Sr. Walter contava, eu ia ficando arrepiado, porque era tão inusitado tudo, que parecia assim uma história criada. Eu ficava a toda hora esperando que alguém risse, alguém desmentisse, mas não. A história era aquela, era real, era verdadeira. De modo que eu olhei para o meu tio olhou para mim e ficamos todos impressionados. Então, qual era a suspeita? Aquele senhor, há 20 anos, coisa de mais de 20 anos, havia morado naquela casa. Outros inquilinos haviam passado por ali. O único, de acordo com o Sr. Walter, o único inquilino que reclamou dessa coisa do roubo da coberta fora meu tio através da minha pessoa, porque eu vivi aquilo naquele quarto dos fundos. Havia uma lógica, havia um sentido nisso tudo, e ficamos deveras impressionados. O Sr. Walter contou essa história porque ela era real, e eu e meu tio com a minha tia, e aí meus primos também ficaram por dentro da história, a Vera, o Marcelo, o Rodrigo, nós fomos atrás de um padre que havia lá em Ribeirão Pires, que era uma pessoa especialíssima, Padre Toninho. E através do Padre Toninho, era Padre Antônio, né? A gente chamava de carinhosamente de Padre Toninho. O Padre Toninho levou água benta, aspergiu água benta naquele quartinho, fez as suas orações, levou a sua Bíblia, e aí ele me garantiu de que não teríamos mais esse problema. E de fato, veja, eu não sofria nenhum tipo de agressão, a não ser essa, da pessoa puxar a coberta. Puxava a coberta, tirava de mim. Não tinha agressão física. Então o padre me garantiu que
não haveria mais, a partir dali, qualquer tipo de problema. E, de fato, não houve mais. Tanto que, coisa de 3 anos depois, 1986, deixei a casa dos meus tios, acabei conhecendo a Estela, me casei com ela, tivemos o Pedro Henrique, nosso filho, a Maria Isabel, a nossa filha, um casal lindo de filhos, a CB Casas da Banha, eu trabalhei até que ela se fechasse, hoje ela não existe mais, mas eu trabalhei ali, fiz a minha carreira depois em outros hipermercados, até hoje eu trabalho ainda ligado ao ramo mercadista, eu trabalho em supermercado até os dias atuais. Mas essa história eu vou levar para sempre comigo, uma história que tanto me impressionou e que aconteceu naquele ano de 1983, finalzinho de 83. Foi durante o ano todo de 84 que eu vivi aquilo tudo na casa alugada pelo tio Benjamin, em Ribeirão Pires. Impressionante, não é? O que você achou da minha história? Eu gostaria muito que você mandasse o seu comentário a partir de agora.